Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente nesse ambiente virtual do GEFA de Niterói. Hoje nós vamos ouvir o irmão Ricardo Sardinha, do Grupo Espírita Casa do Caminho, que vai falar para a gente sobre o tema Homenagear Kardec versus Estudar Kardec. E antes de ouvirmos as palavras do Ricardo, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui nessa oportunidade bendita de ouvir os ensinamentos da doutrina espírita. Que possamos internalizar tudo o que aqui for dito para o nosso bem e nos tornar amanhã pessoas melhores do que hoje. Que Deus esteja conosco e a espiritualidade amiga da Casa de Francisco esteja sempre nos assistindo. Que assim seja. Olá, meus queridos amigos do GEFA, alegria enorme estar com vocês aqui novamente. Hoje, para falar de um tema bastante interessante, que eu vou ser sincero e contar a história, por que a gente chegou aqui nessa exposição de hoje. Ela começou com um meme, né? Eu acho que todos sabem o que é um meme. Um meme é o humor de hoje em dia, né? Uma forma de se fazer humor, onde a gente, através de uma figurinha característica, passa uma mensagem, né? Na verdade, eu estou até fazendo essa palestra hoje com um certo atraso, porque ela deveria ter sido feita em outubro. Outubro, para nós espíritas, é o famoso mês de Kardec, né? E normalmente, no dia 3 de outubro, né, que a gente comemora o nascimento de Allan Kardec, a gente vê as redes sociais aí bombando com homenagens, uma série de coisas, e eu costumo postar essa figurinha aqui, que é um meme. Deixa eu compartilhar ela aqui. Espero não ter problemas com direitos autorais, né? Mas eu acho que a gente não vai ter, não. Que é esse meme aqui que rola muito, né? Tá aqui. Chico Buarque, nosso querido Chico Buarque, é a capa de um disco dele. Onde o pessoal costuma fazer muita brincadeira, né? Que é esse disco que aparece ele sorrindo e um cara sério. E aí a gente brinca colocando essa imagem, dizendo, homenagear Kardec, que legal homenagear Kardec. Estudar Kardec, né? Isso que a gente observa normalmente. Quando eu postei isso, os meus amigos do SEK, né, do Grupo Espiritismo com Kardec, pediram que eu escrevesse alguma coisa sobre isso. Escrever não é muito a minha praia, não, né? Mas, tudo bem, eu decidi aceitar o convite e escrevi um pequeno texto, né, sucinto sobre o assunto. E a minha querida amiga Marta pediu então que desse texto a gente transformasse isso numa palestra. A palestra é meio pesada, né? Mas numa exposição aqui, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? Falando sobre outubro, né? Normalmente outubro é uma beleza, né? Quando chega o mês de outubro, você vai ver as programações dos centros, você vai ver palestras mais diversas possíveis sobre Kardec, né? E aí você vai assistir as palestras, você vai ver as pessoas falando sobre o insigne codificador, vão falar onde ele nasceu, que ele foi aluno de Pestalozzi, né? Que ele era cético e que um dia, por convite de um amigo dele, isso tudo é história real, isso tudo faz parte, né? Foi conhecer esse negócio de espírito e por conta disso ele percebeu que era verdade, daí ele começou a fazer perguntas para os espíritos. Isso aí você vai ver milhões de palestras falando sobre isso, né? E você vai chegando a menos centros espíritas, boa parte deles, você vai ver naquela mesa que tem normalmente ali, né? Você vai ver normalmente 5 obras de Kardec, que muitos equivocadamente
identificam como o Pentateuco espírita. Já deram ouvido falar, não, porque o Pentateuco, né? E isso não tem nada a ver, né? Por quê? Primeiro que essa expressão, esse termo Pentateuco, ele se dá lá para a Torá, naquele livro do Moisés, eu não sei detalhes sobre isso, né? Mas o pessoal pensa, muita gente pensa que Kardec escreveu 5 livros. Né? E existe sim uma discussão. Existe gente que diz que foram mais de 30, existe gente que diz que foram 20 e poucos. Depende do critério que você utilize para contabilizar as obras de Kardec. Mas a gente percebe, então, que existem essas homenagens. Você vai ver uma peça de teatro, umas peças bacaninhas. Eu já participei de peça de teatro, fiz papel até de Kardec numa lá, né? Que bonitinho, bacana e tal. As pessoas saem, todo mundo imaginando aquele sujeito, né? Barrigudinho, com a costeleta aqui. Não, esse cara é o cara que codificou o espiritismo, que os espíritos vieram, fizeram tudo aqui prontinho, ele só, né, fez as perguntas, só organizou, entregou pra gente. Mas será que a gente realmente, quando faz todo esse movimento, todas essas palestras, essas peças, a gente estimula de fato as pessoas a estudarem Kardec de forma aprofundada, né? De forma séria? Não que as pessoas não estejam sendo sérias, mas que as pessoas caiam de cabeça não só nas informações contidas nessas obras, mas também com toda a principiologia, né? Com toda a metodologia aplicada. Será que isso acontece? E eu tenho uma experiência própria, inclusive quem que se interessar pode assistir, que está disponível no YouTube. Eu tenho um seminário de mais de 2 horas de duração, chamado O Espírito do Espiritismo, o Legado de Kardec. Tá? Ela é um pouco contundente em alguns aspectos, com respeito a algumas coisas do movimento espírita brasileiro, né? Eu faço algumas, vamos dizer assim, colocações talvez um pouco fortes, sem citar nomes, né? Mas as pessoas muitas vezes conseguem associar determinados personagens. Mas quando eu faço esse seminário, que eu já fiz diversas vezes em diversos locais, eu faço algumas perguntas para o público, sabe? Para a gente ir trocando ideia, até para eu ir entendendo o quanto as pessoas conhecem. E aí eu fiquei extremamente assustado. A palavra é essa, assustado com o que o meu amigo Geraldo Campetti, né, que é o da FEB, ele chama de analfabetismo funcional espírita com relação a Allan Kardec. Dessas perguntas, pouquíssimas são respondidas. Eu não faço perguntas cabeludas, não. São perguntas aí do outro mundo, não. Por exemplo, quando eu começo a falar com as pessoas sobre a metodologia que o Kardec usava para selecionar as comunicações espirituais que ele recebia, né? Dos diversos médiuns. Como é que ele fazia para aferir? Porque uma das primeiras coisas que ele percebeu nesse contato com os espíritos é que os espíritos são pessoas como nós. Ou seja, espírito também mente. Mesmo sem intenção de mentir, né? Ele erra. Ele tem visões limitadas sobre determinados temas. E eu costumo, inclusive, dar um exemplo nesse seminário, quando eu falo, quando você chega em algum lugar que você não conhece, você pede informação para uma pessoa só. Como é que eu chego na rua tal? Considerando que naquela época, considerando que a gente não teria hoje na mão o Waze, né? um Google Maps, alguma coisa assim. Mas você pergunta para uma pessoa, como é que eu chego em tal lugar? Quando você pergunta e uma pessoa só te responde, aquela informação pode estar correta. Aquela informação, ela pode estar equivocada porque a pessoa ouviu mal o nome da rua que você falou. Ou ela simplesmente confundiu as ruas, né? Confundiu uma rua com a outra e te deu uma informação errada sem querer. Ou pode ser uma pessoa brincalhona, né? Zombeteira, que quer apenas te pregar uma peça e só de gracinha vai te mandar para o outro lado da cidade. Pode ser, inclusive, um malfeitor, né? Pode ser alguém mal intencionado que, de propósito, vai te mandar lá para um local onde já vai ter gente te esperando para roubar o seu carro. Agora, se você faz essa mesma pergunta para diversas pessoas,
né? O pessoal fala que o japonês tem mania de fazer isso. O japonês não vai direto, não. Ele pergunta para outro, para outro, para outro. Se essas respostas coincidirem, a chance dessa informação ser correta é muito maior, né? De qualquer maneira, isso não é suficiente. Eu dando o exemplo aí do Rio de Janeiro, né? Vocês aí são de Niterói, né? Por exemplo, se eu estou em Niterói e quero ir para a região dos lagos, como é que eu vou lá para Cabo Frio? Né? Você vai dizer, vai pegar ali a Rio Lagos e tal, né? Agora, se disser que você tem que passar por Petrópolis, Friburgo, né, por Juiz de Fora, onde eu moro agora, mesmo que sejam 10 pessoas dizendo isso, você sabe que isso não faz o menor sentido, então você não vai atrás dessa informação. Então, esse exemplo ilustra um pouco essa metodologia do Kardec. E sempre, e olha que quando eu faço esses seminários, eu estou diante de diretoria de casa espírita, né, de médiums, de público em geral. Ninguém me responde o nome dessa metodologia que o Kardec utilizava. Que é o famoso, entre aspas, que eu achava que era famoso, controle universal do ensino dos espíritos, chamado também de CUEE. Aí um ou outro lembra, sim, é isso mesmo, eu lembrei, eu tinha esquecido. Ótimo. Aí eu pergunto para as pessoas, vocês sabem onde está descrita essa metodologia? Silêncio absoluto. Uma vez eu levei até uma caixa de bombom para premiar as pessoas que respondessem às perguntas, né? Acho que eles não gostaram, inclusive, da brincadeira. Mas, quando pergunto, e aí eu digo para eles, olha, é um livro que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Inclusive, alguns colocam do lado da cama aberto para espantar o obsessor, tem gente que faz isso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, observa, né? Isso são informações básicas, né, que as pessoas não conhecem sobre Kardec. Conhecem sempre aquela mesma história. Porque se elas soubessem, por exemplo, dessa informação, nós teríamos muito mais cuidados quando nós fôssemos lidar com informações, né, principalmente informações que seriam novidades, né, seria algum conteúdo, uma proposta doutrinária, uma revelação, que venha somente a partir de um espírito por um único médium. Por quê? Não só no estabelecimento dessa metodologia, onde Kardec foi bem enfático lembrando isso, como toda em sua obra. E aí a gente vai falar sobre a obra que vai além desses 5 livros, que também são completamente desconhecidos. Eu vou citar alguns aqui, né? Quando eu falo dos 5, óbvio, né? O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Né? Fora esse, nós ainda temos ilustres desconhecidos. Um deles, chamado O que é o Espiritismo, que deveria ser a porta de entrada para todas as pessoas que querem conhecer o Espiritismo. Mas a maioria, quando vai conhecer o Espiritismo, muitas vezes o que é oferecido ou é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou obras mediúnicas, muitas delas de conteúdo extremamente duvidoso, para ser bondoso. Né? E aí o que é que acontece? Além disso, o que é o Espiritismo, que é uma obra fantástica, o pessoal fala, mas Kardec é difícil. Vocês acham que um pedagogo, um camarada que foi responsável, né, por estabelecer, por estruturar o sistema de ensino em Paris, que dava conceitos para o imperador nesse sentido, não ia se preocupar para que essa informação não fosse acessível a todos? Você sabia que existe uma obra chamada O Principiante Espírita? Que existe uma obra chamada O Espiritismo em sua expressão mais simples, justamente voltada para quem, né, quer entrar no Espiritismo ainda e não tem grandes conhecimentos ou hábitos de uma leitura que ele chama de leitura de fôlego, né? Então existe. Agora eu sugiro que vocês procurem essas obras, vezes, onde vocês vão encontrar. Né? Além disso, existe uma obra fantástica chamada Viagem Espírita, 1862. Que é um livro fininho, né? Você lê em poucos dias e poucos conhecem. E nesse livro tem um conteúdo importantíssimo. Por quê? Ele justamente vai descrever, relatar viagens de Allan Kardec durante, né, o desenvolvimento do Espiritismo, enquanto ele estava sendo difundido na França, conhecendo a primeira visão de movimento espírita. Ali você tem discursos do Kardec, instruções aos grupos.
Por exemplo, existe uma instrução importantíssima aos espíritas, agora me falha se eu não me engano de Bordeaux, a 11ª instrução, quando ele fala que o espiritismo ele é voltado para todas as religiões. E fala, olha, as suas reuniões podem até ser abertas com uma prece. Olha só, até podem ser abertas com uma prece. E nós transformamos isso num ritual em que, não fizer a prece, parece que a casa vai cair. Mas, ao fazer a sua prece, tome cuidado para não ferir, a crença daqueles que estejam ao seu lado. Por exemplo, e ele descreve ali, durante esse movimento espírita, você tinha muçulmanos, você tinha judeus, israelitas, você tinha católicos, protestantes. Então, se eu estou com um muçulmano do meu lado, vamos orar para o que é em comum, vamos evitar qualquer ritual que vise. Por quê? Ele tem a noção de que a filosofia, a ciência espírita, era um apoio para todas as religiões. O pessoal até pergunta, mas como é que algumas coisas são inconciliáveis? Verdade. Alguns conceitos, como reencarnação, principalmente, para algumas visões religiosas, elas são incompatíveis. Mas o conhecimento, ou seja, o transformar a informação de que nós não morremos, de que nós podemos nos comunicar e tratar isso de uma forma metódica, sem nenhum tipo de misticismo, isso pode ser utilizado para quem queira exercer a sua religião do jeito que quiser. Então é uma obra muito importante para nós. Fora isso, nós temos uma coisa chamada Revista Espírita, gente, que é uma ilustre desconhecida dos espíritos. A Revista Espírita nós temos hoje editada, não só pela FEB, mas 12 volumes. Na verdade, a Revista Espírita eram publicações mensais de Kardec. E qual foi um dos motivadores da criação da Revista Espírita? O Kardec recebia muitas cartas, muitas correspondências de pessoas, fazendo perguntas, relatando eventos, tirando dúvidas. Até mesmo, por exemplo, sofria muitos ataques também, principalmente do clero. Então a ideia foi de, em vez de ficar respondendo essas perguntas uma a uma, criar um veículo de comunicação com a comunidade espírita. Foi a nossa querida Revista Espírita, que iniciou em 1858, e aí nós temos 12 volumes anuais, ela foi até 1869, e terminou pouco depois da morte do Kardec. Mas aí na Revista Espírita você vai encontrar artigos do Kardec, experiências, era um laboratório dele, resposta a dúvidas, a cartas, resposta a ataques, E é um material riquíssimo, um material importantíssimo e que muitos não sabem nem que existe. Por exemplo, praticamente todos os casos da segunda parte do livro Céu e Inferno têm a sua origem na Revista Espírita. Alguns estão idênticos, alguns outros um pouco mais resumidos, mas todos partem de lá. E ali tem um material importantíssimo, onde o Kardec, por diversas vezes, alerta sobre essa questão de obedecermos ou acreditarmos cegamente em tudo o que vem dos espíritos, principalmente quando vem de um único espírito por um único médium. Porque fica muito claro que existem sempre, a não ser que o espírito já esteja num nível muito alto, uma visão sistemática desse espírito, uma visão dele, um ponto de vista dele sobre as coisas. Então, se nós estudássemos Kardec de fato, nós deixaríamos de acreditar cegamente em muita coisa que acontece aí em obras até mesmo famosas. Então a gente aqui não quer, na verdade, desfazer do merecimento que ele tenha nessas homenagens. Mas a melhor forma de homenagear Kardec, de fato, é entender e conhecendo o seu legado, respeitando o seu legado. Tem uma dessas obras que eu também ainda não citei, que é um tanto quanto controversa, que é Obras Póstumas. Por que Obras Póstumas é controverso? Ele contém ali uma série de artigos que o Kardec escreveu e não publicou. Não publicou. Então você não pode julgar um filósofo ou alguém por alguma coisa que ele não publicou. Mas ali também tem coisas bem interessantes, que são comunicações dele, comunicações particulares, principalmente com o espírito de verdade. Inclusive algumas advertências. Tem uma advertência do Dr. Demer, que eu vou até
referir isso um pouco mais à frente. Então, é uma obra que a gente tem que ler com um certo cuidado e entender. Mas eu entendo que é uma leitura, um conhecimento que vale a pena. E, dentre essas comunicações do Espírito de Verdade, ele faz um alerta para o Kardec sobre as lutas que ele teria que enfrentar. E fala uma frase para ele bem interessante, né? Tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Dependendo da tradução, né? Pode ter palavras um pouco diferentes, mas tuas melhores instruções serão desprezadas. E aí observa o quanto nós, principalmente no movimento espírita brasileiro, desprezamos essas instruções. Então, por exemplo, além dessa questão do controle universal, que por si só já é importantíssima para a gente entender e estudar, é muito importante também a gente conhecer os limites da ciência espírita e até onde ela vai. Ou seja, o que ela se propõe a estudar? Qual é o seu objeto de estudo? E os temas que forem fora desse objeto de estudo, até o Kardec de vez em quando fazia uma inferência ou outra em algum assunto da ufologia, né? Mas o Espiritismo ele visa estudar, né, as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados e toda a consequência moral que você extrai a partir desses conhecimentos. Então a ciência espírita vai estudar realmente, né, os fenômenos da mediunidade, o máximo possível a gente tentar conhecer, né, o mundo espiritual através das informações que os espíritos nos trazem. Nisso a obra O Céu e o Inferno é importantíssima, né, é extremamente útil. Então o Kardec ele deixa o tempo todo muito claro o respeito que se deve ter entre a ciência, que ele chama de ciência positiva, e a ciência espírita. E aí na obra A Gênese, no seu capítulo 1, que é importantíssimo, chamado Caráter da Revelação Espírita, é um capítulo muito grande, mas que nós deveríamos estudar profundamente. No item 16, quando ele fala sobre essa questão da relação da ciência espírita e a ciência positiva, ele diz assim, trouxe o texto aqui. Aliás, eu vou até fazer melhor, eu vou colocar o texto aqui. Fica mais fácil, né? Está aqui. Vamos ver aqui. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, então ele está falando aqui de quê? De qualquer ciência material. Tá? De qualquer ciência, seja ela a psicologia, seja a historiografia, né? Seja a química, a física, a uranografia, eu ia falar urologia, né? A medicina. Essas ciências são ciências aqui da Terra, que tem pessoas que estudam, que são especializadas nesse assunto. Então ele diz o seguinte, olha, assim como a ciência tem por objeto de estudo as leis do princípio material, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material, ou seja, você tem aqui dois objetos de estudo que se relacionam, né? E reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência, olha, o que ele diz? Se completam, não competem, reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, certo? Então, determinados fenômenos que a ciência
material procura compreender e não consegue, a ciência espírita estuda, né? Estuda e consegue, de alguma forma, sistematizar. Ao espiritismo sem a ciência faltariam apoio e controle. E não é à toa que o primeiro capítulo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é a aliança da ciência e da religião. Por que eu estou falando isso, né? Apesar até do Kardec ter, isso aí também uma coisa importante com relação ao Kardec que eu falo, né? E que nós devemos ter. Nós não devemos ter também um olhar cego, dogmático a respeito de tudo que o Kardec diz e faz. Porque o tempo inteiro é estimulado, não só por ele, como pelos espíritos que assessoraram, o nosso olhar crítico sobre qualquer informação. Então eu, por exemplo, dos meus estudos que eu tenho feito nas terças-feiras, existem coisas que eu vejo do próprio Kardec que eu me permito não concordar. Tá? Não sei se abriria um outro tema aqui. Mas essa postura ele mesmo nos estimula a ter, né? Nos estimula a desenvolver cada vez mais. Ele diz que os espíritas não devem ser máquinas de crer, né? E sim indivíduos pensantes. Então é importante sim a gente entender que, olha, o Kardec é a melhor referência que a gente tem em termos de espiritismo, né? Mas você tem que entender que era uma coisa do século XIX, imerso numa sociedade eurocêntrica, né? Uma série, inclusive, de limitações com relação a algumas coisas que ele não poderia avançar muito, inclusive do ponto de vista social. Lembrando que a gente vivia ali, na época, uma ditadura napoleônica, né? Então, mesmo assim, algumas observações ele foi até bastante, digamos, bastante ousado, né? Mas o que a gente observa e que me preocupa? Muitas obras mediúnicas, muitos espíritos que se miscuem em tratar de assuntos que não são assuntos pertinentes, não são objeto de estudo da ciência espírita. E aí o que é pior? Nós espíritas vemos que, por exemplo, no campo da história, né? Existe a historiografia, existem profissionais, existem estudiosos, acadêmicos, né? Existe muita gente que faz disso a sua profissão. Comem poeira, literalmente, né? Se aprofundam nos estudos para nos trazer o máximo de informação possível a respeito dos fatos históricos. E por vezes nós vemos espíritos que, né, chegam e dão a sua versão da história. Principalmente de histórias do cristianismo. Não, eu estava lá, eu vivenciei, eu vi, aconteceu e tal. E nós espíritas compramos isso, né, de olhos fechados. Nenhum de nós faz a pergunta, peraí, será que isso pode ter acontecido mesmo? Eu costumo dar um exemplo, a gente vê, por exemplo, pintura mediúnica, né, que é uma coisa bacana, eu já presenciei várias atividades nesse sentido. Tenho amigos que são médiuns tem essa mediunidade, né? Mas se um camarada está lá num negócio de pintura mediúnica, ele pinta um quadro e assina Monet, o que a maioria de nós espíritas iria fazer? Ia chegar em casa dizendo, tudo feliz. Se não tirasse uma foto, não botasse lá nas redes sociais, né? Olha que maravilha, fulano pintou um Monet, um cara pintou um Monet, que é um Monet. O que o Kardec provavelmente faria? Né? Segundo tudo que a gente estuda sobre ele, por isso que é importante estudar não só aquela biografia básica, mas como conhecer a forma dele pensar. Ele pegaria aquele quadro, olha, eu posso levar esse quadro num especialista em Monet? Tá bom, leva assim. Chegar no especialista em Monet, olha só, tem esse quadro aqui, foi pintado dessa forma, dizendo que é o Monet. Pode ser o Monet? Aí o cara vai olhar e vai dizer, olha, só se o Monet desaprendeu a pintar. Depois que morreu, resolveu fazer outra coisa, porque não é Monet nem aqui, nem qualquer lugar do mundo espiritual. Então, estaria descartado a princípio. Por quê? Porque o primeiro respeito que Kardec tem, isso tem inclusive na carta que ele tem na Revista Espírita ao padre Marrozot, né? Que era um camarada que batia muito no espiritismo, ele falava isso, olha,
A gente tem um critério muito grande com tudo que vem aqui dos espíritos, muita coisa descartada. E tudo que vem ferir, né, vem com uma forma individualista de ser. Qualquer coisa que venha, por exemplo, ferir conceitos que estejam estabelecidos pela ciência positiva, eu descarto. Se a ciência evoluir e essa informação agora passar a bater, aí eu passo a aceitar. E o que é que nós vemos normalmente? Os espíritos colocam uma coisa que a ciência diz que não é, mas a ciência ainda não chegou lá. A ciência vai chegar. Gente, isso não é problema nosso. Estudar determinados órgãos, para que serve, não serve, né? Ou questões da história, existem profissionais para isso. Olha como é que o Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Tá aqui, vou botar aqui de novo para vocês Isso lá, a primeira coisa que você lê quando você vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no prefácio. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, ou seja, isso não é problema nosso, gente. A gente não tem que se meter nisso. A última, porém, conservou-se inatacável, parará. Né? O que está dizendo aqui? Gente, olha, a nossa matriz, tudo bem, a nossa matriz, de certa forma, ela é uma matriz cristã, tá? Embora ela se aplique para a sua universalidade, né? É uma matriz cristã. Mas, cara, se Jesus subiu um monte, desceu, o que aconteceu ou deixou de acontecer, a história vai estudar. A gente está preocupado agora em avaliar esses ensinamentos e aplicá-los enquanto uma ética pessoal no mundo que a gente vive. E para isso que se propõe o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando uma obra mediúnica vem e traz informações completamente absurdas do ponto de vista histórico, quem fica desacreditado é o Espiritismo, e não o médium ou não aquele espírito. E aí a gente fica numa exposição desnecessária, uma coisa que Kardec se preocupava muito que não fosse acontecer, né? Então a gente tem um exemplo muito claro, gente, muito claro. Maria Madalena. Hoje é um consenso histórico, não é uma discussão não, é um consenso histórico de que Maria Madalena nunca foi prostituta. Nunca. Tá? Era uma mulher muito rica, sim, que se dedicou à causa do cristianismo, foi uma das principais lideranças, e como essa liderança começou a incomodar a visão da Igreja Católica, no século VI, né, o Papa Gregório I instituiu que ela deveria ser uma prostituta, relacionando com alguns personagens que estariam no Novo Testamento, que não tem nada a ver com ela. E depois, há um tempo atrás, a Igreja Católica, inclusive, voltou atrás nesse conceito, se desculpando, né? E aí você vai ver obras mediúnicas de médiuns famosos, respeitáveis, que eu não tenho, né, tenho maior respeito por todos eles, mas trazem informações descrevendo a Madalena como... E o que acontece? Eu vejo amigos meus fazendo música sobre isso, levando essas informações e expondo o espiritismo ao descrédito perante qualquer visão acadêmica. Qualquer pessoa que conheça isso vai ver, gente, vocês são malucos. Eu tenho um amigo, que é o professor Laíra Amaro, que ele é uma das maiores autoridades em cristianismo primitivo, né, aqui no Brasil, e que ele fala, nos meus cursos eu vejo católicos, vejo protestantes, vejo, né, judeus, eu não vejo espíritas. Porque o espírita acha que conhece tudo de espiritismo, de cristianismo primitivo, porque leu na obra mediúnica do fulano, do ciclano, que são livros lindos, enquanto romances fantásticos, emocionantes, né, realmente nos fazem bem, mas se você vai analisar do ponto de vista histórico, né, aí é o seguinte, quando você argumenta contra isso, a pessoa fala, mas o importante é a moral. Perfeito, o importante é a moral, mas se o importante é a moral, para que se meter nisso? Né? No outro dia, eu, por conta desse negócio da Madalena, num grupo de pessoal ligado à arte espírita, por conta de uma canção que foi colocada, aí eu me posicionei, né, e falei sobre isso. Né? Olha, isso é um equívoco, o espiritismo tem um compromisso com a verdade acima de tudo, e não com tradições católicas. E aí, na discussão, alguém colocou, mas o espiritismo pensa diferente sobre isso, a posição do espiritismo é diferente. O que a pessoa entende como posição do espiritismo? É porque o espírito A, o espírito B,
no seu livro lá, por conta, inclusive, uma pessoa com as suas convicções católicas, criou-se uma história bonita lá descrevendo a Madalena como prostituta. Eu tive que dizer, olha, desculpa, mas o Espiritismo nem tem que ter posição sobre isso. Porque o Espiritismo, isso é um assunto estranho ao objeto de estudo da ciência espírita. Né? Além disso, gente, sobre ainda estudar Kardec, por exemplo, se a gente estudasse a obra Céu e Inferno com muita atenção, principalmente na segunda parte, você iria observar que 100% dos relatos dos espíritos, né, dizem o seguinte, olha, desencarnei e estou aqui perto da minha família, perto da minha esposa, perto da minha mãe, estou cuidando dos meus filhos, todos falam isso. Ou como sou uma pessoa muito perturbada, estou aqui agarrado com meus livros, com meu não sei o quê. Zero. Nenhum deles diz que foi parar numa colônia, que isso tem aquilo, que não pode ver a mãe, não pode não sei o que lá. Isso não é estranho, pessoal? Né? Deixo para a reflexão de vocês. Uma outra coisa importante, né? Aqui meu tempo já está indo embora. Quando a gente fala em caridade, a gente já procurou saber lá no Livro dos Espíritos o verdadeiro conceito da palavra caridade, como quando lá no estudo das leis morais, na lei de justiça, amor e caridade, Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo entendia Jesus. E eles dizem, né? Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgências para com as falhas ou os defeitos alheios. E aí você tem obras mediúnicas que dizem que você no mundo espiritual tem um dinheiro, né? Você ganha um dinheiro e esse dinheiro é por conta das horas trabalhadas. O que vai totalmente contra o conceito de que é realmente a caridade. É lógico que o trabalho no bem ele é importante. A beneficência é importante, mas ela não tem o menor valor se ela não vier associada à benevolência. Ou seja, o desejo de fazer o bem, o desejo de ser melhor, o desejo do bem do próximo, né? O perdão das ofensas. Então tem muita gente que acha que tem que ficar contabilizando o tempo. Né? Trabalhei tantas horas, visitei não sei quantos asilos, fiz acontecer, tenho certeza que eu vou desencarnar e vou ficar muito bem lá e tal. Então são conceitos que são perigosos. Né? São perigosos mesmo. Além disso, gente, se nós estudássemos com profundidade também o livro dos médiuns, a gente ia ter a informação ali muito clara de que não existe médium perfeito. Inclusive, eles dizem o seguinte, olha, o melhor médium é aqueles que são enganados menos frequentemente. Menos frequentemente. Então, o melhor médium é enganado frequentemente. E o Kardec ainda pergunta, mas como é que os espíritos permitem? Eles permitem justamente para que vocês tenham o tempo inteiro, né, a sua atenção. Para que você não relaxe sobre isso. Tá? Então, nós aqui, será que lidamos dessa forma com os médiuns? E a gente acha, quando a gente fala isso, que está desrespeitando o médium. Quem é você para falar do fulano? Né? O fulano tem obra social maravilhosa. Não existe aqui a adjetivação pessoal. Mas é bom a gente entender que todo médium está sujeito à ação de espíritos pseudo-sábios. Né? Todo médium está sujeito a isso. Isso é Kardec quem diz. Tá? Uma outra coisa importante que a gente muitas vezes deixa de ter atenção e acha às vezes bacana, né, é a ação de determinados espíritos sobre médiuns, mandando neles, dando ordem, dizendo quantos livros ele tem que escrever, dizendo que horas ele tem que trabalhar. E aí você vai ver lá o que o Kardec diz sobre isso. Né? Qualquer ação de um espírito sobre um médium, querendo impor esse tipo de coisa, caracteriza um processo obsessivo. Isso quem diz não sou eu. Quem diz é Allan Kardec. Inclusive, quando eu falei lá do Dr. Deméa lá atrás, na obra, no livro Obras Póstumas, tem uma comunicação do Dr. Deméa onde ele dá um baita de um puxão de orelha no Kardec. E reclama do excesso de trabalho que ele estava se impondo. Que trabalhando desse jeito ele estava prejudicando o seu corpo físico e poderia, sim, vir a antecipar a sua desencarnação. O que não foi o caso, porque foi o caso do Kardec, foi tipo um aneurisma, isso não se dá por excesso de trabalho. Né? Mas ele diz, olha, você precisa do repouso. Então, um bom espírito vai dizer para o médium, você precisa se recuperar, você precisa descansar, sim, né? E vai trabalhar quando você quiser. Qualquer médium que dá ordem para espírito, né,
mesmo que seja, né, todo envolto de palavras bonitas, você deve desconfiar. Isso tudo está ali permeado na obra do Kardec. Mas a gente não estuda, gente. A gente acha que basta chegar no mês de outubro, fazer uma palestra, fazer uma peça de teatro, cantar uma música, né? E aí tudo vai estar resolvido. Bom, nosso tempo já está se esvaindo aqui, e o pessoal sempre pede para a gente encerrar com uma música, né? Falar em música. Então, em homenagem ao nosso querido Kardec, eu vou cantar aqui uma canção do meu querido amigo Fábio Alves, né? Chamada Doutrina de Amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. És luz. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.